Posso falar um pouco sobre isso? Pode, Com por certeza. favor. Então vamos lá. Como é Tô que a aqui gente... prestando muita atenção no que você tá falando. Interessante. Como é que a gente geralmente define religião? Geralmente a gente define pelo objeto com o qual uma pessoa está relacionada. Então, quando alguém diz assim, eu acredito que existe um Deus pessoal transcendente, fora do mundo, que interfere ou que governa o mundo no qual nós vivemos. Aí a gente olha para essa pessoa e diz, nossa, legal, essa pessoa é uma pessoa religiosa. Sim. Ou então, se uma pessoa diz assim, não, eu não acredito que existe um Deus pessoal, mas eu acredito que existe um universo de espíritos desencarnados que estão aí perto da gente e que eles se reencarnam vez após vez. Vão e vem. Vão e vêm. A gente olha para essa pessoa e diz, Sim. essa pessoa é uma pessoa religiosa. Sim. Se uma outra pessoa diz assim, não, eu acredito assim numa força cósmica universal que pode ser controlada por meio da maneira como eu arranjo os objetos da minha casa, os cristais que eu coloco lá, a gente também diz, essa é uma pessoa religiosa. Então veja só, eu descrevi aqui um cristão, eu descrevi aqui um espírita, eu descrevi aqui um místico apegado a religiões orientais, não é? Sim. A gente olha para essas pessoas e diz assim, ok, essas pessoas são religiosas. Mas quando alguém diz assim, não, eu não acredito que existe nenhum Deus, tudo que existe é a matéria, desde sempre é a matéria que existiu, e eu acho que a vida de uma pessoa consiste em fazer a maior quantidade de dinheiro que ela puder fazer para experimentar a maior quantidade de conforto e prazer que ela puder experimentar nesse mundo. A gente olha para essa pessoa e diz, não tem nada de religioso nesta pessoa. E por que a gente diz isso? Porque a gente define religião como a crença em um objeto transcendente. Ou seja, se alguma coisa está fora daqui e alguém diz que ela existe, então a gente diz fulano é religioso. Mas se essa pessoa afirma a existência só de coisas que estão aqui dentro, então a gente entende que isso não é religião. Qual é o problema disso? O problema disso é que se você estudar um pouquinho de história de religião, história das religiões, você vai perceber que é ilusão imaginar que é só objetos transcendentes que foram alvo de crença religiosa. Tem várias religiões que adoram objetos que são imanentes, não são objetos transcendentes. Sim. Então, determinadas tribos indígenas, por exemplo, fazem dos astros, sol, lua, estrelas, que não são objetos transcendentes, eles são objetos materiais, não é? Eles têm matéria. Sim. E eles creem nessas coisas como se fossem deuses. Determinados ramos do hinduísmo, por exemplo, adoram animais. Tem determinados lugares em que a vaca é um animal sagrado e você tem que permitir que ela entre até na sua casa e faça as necessidades dela em qualquer lugar. Sim, porque você não pode mexer com um animal que é um animal sagrado. Ai de você dar um tapinha na vaca no meio da rua. Não faça isso em hipótese alguma que você está perdido. No Império Romano, o imperador era adorado como um deus. E nós não estamos falando de objetos transcendentes, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de astros, nós estamos falando de animais. Então, definir religião como a relação com objetos transcendentes não é uma boa definição. Sim. Porque ela exclui um monte de objetos que, na verdade, são recebidos como alvos de crença religiosa. Então, tem coelho nesse mato, cara. A gente tem coelho nesse mato. Quando a gente define religião desse jeito, a gente está fazendo isso de maneira equivocada. Então, qual é o meu ponto aqui? O meu ponto é que é errado definir religião pelo objeto com o qual a gente se relaciona. Com o objeto com o qual você adora. Isso. Se é transcendente, é religioso. Se não é transcendente, não é religioso.